Muito bem, meus queridos alunos, vamos iniciar agora o tema alteração do contrato de trabalho. Esse tema também é um tema muito importante, porque nós estamos diante de uma relação contratual entre empregado e o seu empregador. Por vezes, pode surgir, por parte do empregador, algumas mudanças, querer alterar o contrato ora compactuado. E nós vamos entender que nem sempre este empregador poderá alterar o contrato e que essa alteração cause prejuízo ao empregado. E também vamos verificar que as pequenas alterações contratuais não ensejam em alterações lesivas, porque este empregador, ele tem o poder de mando, como nós estudamos. Este empregador detém alguns poderes, algumas prerrogativas, que faz com que ele, empregador, possa dirigir a atividade econômica da melhor maneira que lhe convém, porque ele assume o risco dessa atividade. Então ele pode fazer sim algumas ou pequenas alterações, é o que nós chamamos de jus variandi. Ele pode realizar algumas alterações e essas alterações não serão lesivas. Então nós temos, de um lado, o empregador, que pode fazer algumas alterações, desde que essas alterações estejam dentro das prerrogativas dele, dentro do poder de comando, dentro do poder diretivo da empresa, ele pode sim realizar, desde que sejam pequenas alterações. E se for alterações significantes, ele só poderá realizar alterações se tiver a anuência do empregado. E mesmo que este empregado dê anuência à alteração do contrato de trabalho, essa alteração ou essas alterações não podem ser lesivas ao empregado. Então, nós temos de um lado o poder de comando, o jus variandi, ou seja, pequenas alterações não ensejam alterações lesivas ao contrato. Eu tenho do outro lado o empregado, e aí eu tenho o jus resistente, ou seja, ele pode resistir sim a algumas alterações se ele não estiver de acordo. Ele pode dizer, não estou de acordo, porque essa alteração irá, de certa forma, me prejudicar. Eu tenho, portanto, algumas classificações para as alterações. As alterações no contrato de trabalho, ou contrato de emprego, a primeira alteração é a alteração subjetiva, que se diz a respeito dos sujeitos. Então, quando eu falo de subjetividade, eu estou falando dos sujeitos, ou seja, as partes que integram este contrato. Pergunto, o contrato de trabalho pode sofrer alterações subjetivas, ou seja, alterar um dos polos que fazem parte dessa relação contratual? Então, eu posso alterar um empregado e substituir esse empregado? Em regra, não. Este empregado que está em um polo dessa relação jurídica, ele não pode ser substituído, porque esse contrato é um contrato personalíssimo. Então, ele não pode ser substituído, com exceção a alguns momentos bem raros, quais sejam? Que seja temporário. Primeiro, que seja temporário, de curta duração. Esse empregado tem que se afastar por um motivo de doença, mas é de curta duração, é algo temporário. Posso substituir esse empregado? Posso. Posso contratar um temporário para o lugar deste empregado, lá nos termos da Lei 6.019 de 74? Posso. Mas percebam que é de curta duração, casos bem específicos, casos temporários, eu vou poder substituir. Mas, em regra, este contrato é personalista. E no outro polo da relação jurídica deste contrato, eu tenho, por sua vez, o empregador. E este empregador poderá ser substituído? Foi o que nós já estudamos.
as alterações na estrutura da empresa e nada altera o contrato. Então, quando de um lado eu tenho, por parte do empregado, a questão personalíssima, do outro lado, no outro polo, eu tenho o empregador se utilizando, portanto, da teoria da despersonificação, a saber, poderá sim surgir a mudança na estrutura da empresa, do quadro societário, do nome da empresa, do tipo jurídico da empresa, por cisão, fusão, incorporação. Pode ocorrer essas alterações, mas o contrato em nada irá se alterar. Muito bem? Vamos dar sequência aqui então? Alteração do contrato de trabalho. Vem comigo. Eu tenho o jus variandi, que é o poder de comando que este empregador tem, e que ele pode realizar pequenas alterações nesse contrato. Como, por exemplo, ele pode mudar o funcionário de horário. Porque melhor convém para o empregador que ele trabalhe das 6 da manhã às 2 da tarde, por exemplo, ao invés de trabalhar das 8 às 5. Esta mudança está dentro do jus variandi. Esta mudança pode sim ser realizada. A jurisprudência entende que não é uma alteração lesiva do contrato de trabalho. Esse empregado trabalha período diurno e este empregador, em razão da organização da empresa, transfere esse empregado para trabalhar à noite. Dessa forma, ele, empregador, também não está realizando uma alteração lesiva e também não precisa da anuência do empregado. Pequenas alterações, o empregador pode sim realizar pelo poder de comando que ele tem da instituição. Então nem precisa pedir anuência deste empregado, porque são pequenas alterações. Agora, alterações mais consistentes, existe o jus resistente. Ou seja, o empregado irá resistir a algumas dessas alterações. Então, nós vimos já nesse primeiro momento a alteração subjetiva, que eu posso então ou não alterar, o empregado eu não posso, mas o empregador eu posso, o empregado só em casos especiais. Vimos, portanto, o jus variandi e o jus resistente. Passamos então a analisar o quê? O princípio da inalterabilidade lesiva do contrato de trabalho, 468 da CLT. Artigo 468 da CLT, vá lá, dá uma lida nesse artigo e nós vamos falar dessas alterações lesivas. Eu tenho a alteração em relação agora, já falamos subjetiva, e agora nós passamos a falar da a alteração do contrato objetiva. Ou seja, quando eu altero o próprio objeto, ou seja, o contrato de trabalho. Dessa forma, eu tenho duas espécies dentro da alteração objetiva. Eu tenho duas espécies: a alteração na condição do trabalho e a alteração no local de trabalho. Então, dentro da alteração objetiva, eu falo da alteração da condição do trabalho e falo também da alteração em razão ao local de trabalho. Alteração subjetiva: empregado, intuito persona; empregador, a teoria da despersonificação. Alteração objetiva: eu altero o quê? O conteúdo do contrato de trabalho. E aí eu tenho dois grandes blocos: condição de trabalho e eu tenho o local de trabalho. A condição de trabalho, pessoal, nós temos alguns aspectos importantes que temos que estudar. Condição de trabalho, eu falo, eu posso promover o empregado? Sim, posso promover. Está sendo mais benéfico para ele. Estou alterando o objeto do contrato? Sim. Alterando o cargo para um cargo maior, promoção, não vai causar prejuízo para esse empregado. Posso ainda
reduzir o salário deste empregado não seria lesivo? Se eu reduzir a quantidade de horas, automaticamente irei reduzir o salário dele. Aí não é considerado uma alteração lesiva. E ainda, se for dentro dos aspectos do artigo 7º da Constituição Federal, eu posso reduzir o salário de empregado se tiver acordo ou convenção coletiva? Ok, também não é considerada alteração lesiva. Posso ainda, veja bem, essa dica é importante, daqui a pouco eu trago uma súmula para vocês. Posso reduzir, ou seja, reverter o cargo, promover esse empregado a gerente. Ele não me corresponde com as expectativas estabelecidas pela empresa. Posso regressar ele para o cargo de origem inicialmente contratado? Posso. Também não é alteração lesiva. Agora tome cuidado que se essa reversão acontecer e este empregado estiver mais de 10 anos no cargo, porque quando ele foi promovido, ele teve uma bonificação, uma gratificação em razão ao novo cargo. Em razão ao novo cargo agora, eu posso reduzir, ou seja, voltar ele para o cargo de origem? Posso, mas se ele tiver mais de 10 anos, ele não perde a gratificação. Eu devolvo ele para o cargo de origem, mas a gratificação permanece. Algumas regrinhas que eu falei para vocês estão aí na condição de trabalho, condições de trabalho. Condições de trabalho. Mútuo consentimento. É claro que se eu estou promovendo, ele vai concordar. Então, mútuo consentimento. Sem prejuízo ao obreiro, mesmo que ele consente, mesmo que ele manifeste a vontade e concorde com a mudança, não pode essa mudança causar prejuízo. Então está aqui a súmula 372 e artigo 468. 372 traz a regra do seguinte: se ele tiver 10 anos ou mais, mantém a gratificação em questão a reversão. Posso reverter? Posso. Mas se ele tiver mais de 10 anos ou mais, de acordo com a súmula 372 do TST e o artigo 468, parágrafo único, eu não posso retirar a gratificação. Isso aqui também adora cair em provas do TRT. Promoção é permitido. Rebaixamento, nível inferior, situação negativa não é aceita. Eu não posso baixar o nível. E não posso também trazer uma condição inferior para ele. Não é permitido. Lembro-me também do jus variandi, o poder de comando, e as pequenas alterações não é considerado alteração lesiva do contrato. Ainda nas condições de trabalho, quantidade de hora é permitido redução? Sim, desde que não se diminua o salário, salvo em negociação coletiva. Então, assim, a quantidade de horas, posso reduzir? Posso reduzir? Sim. E reduzir o salário? Em sede, não. Reduzo a hora, mas em sede eu não posso reduzir o salário. Bacana? Se tiver previsão na negociação coletiva, aí é permitido. Permito sim a redução de hora, desde que eu tenha previsão na negociação coletiva ou no acordo coletivo. Item 6 da Constituição Federal do artigo 7º. Aumento permanente da jornada de trabalho. Eu aumento a jornada de trabalho. E se eu aumento também o salário, permitido também. Porque eu estou aumentando a jornada de trabalho, aumento permanente da jornada de trabalho, desde que se tenha aumento salarial, e lógico, que respeite o limite da jornada estabelecida na Constituição Federal. Qual é o limite da jornada estabelecida na Constituição Federal? 8 horas diárias e 44 horas semanais. O aumento de jornada temporária por força maior é permitido, mas ele recebe hora extra. Vedada a redução de salário, isso já trabalhamos bastante. Salário condição.
O que é o salário condição? Salário condição é aquele adicional que ele recebe quando ele trabalha à noite, quando ele trabalha desenvolve atividade perigosa ou insalubre. O que acontece aí? Ele recebe adicionais? Sim, recebe adicionais. E quando cessar o trabalho noturno, se cessa a atividade perigosa ou atividade insalubre, também cessa o seu adicional. Então, se cessa o adicional, não é alteração lesiva, porque aquela condição especial cessou. Então, salário condição adicional pode ser retirado quando cessar, claro, a condição especial. Trabalho à noite, passo para o dia, deixo de receber adicional noturno. Trabalho em atividade perigosa, sou transferido para um outro departamento, cessa o meu adicional. Trabalho em atividade insalubre, sou transferido para outro departamento, sou promovido, vou trabalhar no administrativo, cessa o adicional de insalubridade. E isso não é considerado alteração lesiva. E aí passamos a estudar a condição do princípio da inalterabilidade lesiva. Pronto, foi. Esse princípio é que está totalmente ligado à alteração do contrato. E eu trouxe aqui um conceito do Sérgio Pinto Martins. Olha lá. O empregador poderá fazer unilateralmente, sem a autorização, ou melhor, sem a anuência do empregado. Ou em certos casos especiais, olha aqui está o segredo, pequenas modificações no contrato de trabalho que não venham a alterar de forma significativa o pacto, ou seja, o contrato, nem importem em prejuízos ao operário. Olha aí, gente, que bacana. Então, esse que nós falamos do jus variandi. Então, vai aparecer na sua prova. Jus variandi é isso, pequenas alterações porque ele tem poder de comando. Passamos a estudar agora as alterações do contrato em relação ao local de trabalho. Em relação ao local de trabalho. Só é considerado alteração quando ocorrer as seguintes situações. Quando eu falo de alteração do contrato de trabalho em relação ao local de trabalho, eu já penso em transferência. O empregador está em uma cidade e ele quer se mudar para a mesma cidade ou para a cidade diversa ou para um outro estado. E aí vai alterar o quê? O local de trabalho. E quando eu altero o local de trabalho, eu tenho que ficar atento com alguns requisitos. Só é considerado transferência de local de trabalho, efetivamente, quando ocorrer mudança de domicílio, mudança de município, comprovação da necessidade de serviço. Então, eu tenho uma transferência de local de trabalho. E essa transferência, claro, ela pode ser uma transferência definitiva ou temporária. Dentro dessa transferência, definitiva ou temporária, o que eu vou analisar? Eu vou analisar, houve mudança de domicílio? Ou seja, o empregado precisou pegar as suas coisas e alugar uma outra casa? Se for dentro do mesmo município, não estamos falando de alterações lesivas, não estamos falando de alteração de local de trabalho, porque é a mesma cidade, o empregador fica onde ele quiser, ele leva a empresa dele para onde ele quiser. Então ele está na cidade de São Paulo, vai mudar para um outro local dentro da cidade de São Paulo. Não é alteração do local de trabalho, não é mudança de local de trabalho para efeitos aqui do 468. Não é.
O empregado vai pegar praticamente o mesmo ônibus, ou um ônibus diferente, ou quase o mesmo trajeto, não irá mudar de domicílio, não irá mudar de município. Então, o empregador está dentro das suas prerrogativas. Eu acho que esse galpão está pequeno, eu vou mudar para um galpão maior. Dentro da mesma cidade, ponto final, o empregado tem que ir. Não é alteração lesiva. Agora, a empresa estará mudando de cidade. E não estou falando da região metropolitana, porque às vezes o empregador está numa cidade e muda para a cidade vizinha. O empregado irá pegar apenas um ônibus a mais, ou às vezes somente um ônibus, porque tem integração e nada vai alterar. Então, quando eu falo de região, mudança de município, entenda também como mudança de município e a região metropolitana. É isso que nós entendemos hoje na jurisprudência, município ou região metropolitana. Então, para ser considerado uma alteração de local definitivo, aí sim, eu preciso da mudança de domicílio, mudança de município, e a empresa deve comprovar a necessidade de serviço. Quando, então, a empresa vai mudar de município, aí sim, precisa-se da anuência do empregado. O empregado precisa concordar com isso. Por quê? Porque está mudando de domicílio, está mudando de município ou da região metropolitana, e aí a empresa deve comprovar a necessidade desse serviço, ou seja, o empregado tem que ir de Malicuia para uma outra cidade distante da compactuada no início do contrato, ou ainda para um outro estado. Aí vai ter que seguir esses requisitos. E o empregador honra com as despesas do empregado. Então, na transferência definitiva, deve cumprir esses requisitos. Preciso da anuência do empregado. Até aí, tranquilo. Transferência definitiva. Alguns, o empregador não precisa pedir autorização. Autorização não, né? Não precisa, na verdade, ter o consentimento do empregado. Se ele tem um cargo de confiança, ele deve ir. Se ainda estiver previsão no contrato, logo quando ele foi contratado, dizendo que ele iria, na verdade, trabalhar em outro município, caso tenha necessidade, e ele assinou, ele vai ter que ir. Ou se a empresa fechou todo o estabelecimento, encerrou todas as suas atividades ali e foi para um outro lugar, aí ele vai ter que ir. Vamos ver aqui então? Olha lá. A transferência será obrigatória quando o contrato permite, o interesse do empregado, aqui na verdade é empregado, não empregador, tá? Quando há interesse do empregado, o empregado pediu para ser transferido, aí é interesse dele, então não é alteração lesiva. O cargo de confiança, ou ainda quando tem a extinção do estabelecimento. É aí a extinção de todo o estabelecimento, e não só parte desse estabelecimento. Artigo 469 da CLT e a súmula 43 do TST. E o que nós temos? Nós temos a transferência provisória. Agora, fique antenado que na transferência provisória, ou seja, a empresa não mudou de cidade. Ela está, por exemplo, abrindo uma filial em outro estado, em outro município, fora da região metropolitana, por exemplo. Como vai funcionar? Nessa transferência provisória, o empregador deverá pagar ao empregado 25% a título de adicional. Enquanto perdurar a transferência provisória, este empregado tem o direito de receber 25%. Cessou a transferência provisória, passou a ser definitiva, cessa-se o adicional. E não é alteração lesiva quando cessar esse adicional. Da mesma forma, na transferência provisória, o empregador honra com as despesas do empregado. 469 da CLT, OJ 113 da SDI1. Pessoal, sempre quando eu trouxer artigo e a OJ, depois da aula, faço uma leitura dessas OJs e do artigo de lei.
Então, falamos da transferência provisória e falamos da transferência definitiva. Olha aqui, ó. Cessação temporária das obrigações trabalhistas, artigo 471 ao 476. Nós vamos falar agora no próximo bloco sobre suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Um tema muito bacana também que nós vamos trabalhar, mas te aguardo no próximo bloco.